Então, que nesta hora, unidos no pensamento, possamos rogar a Jesus que nos auxilie, que nos acolha, que nos envolva, para que enquanto aqui estivermos, sejamos nós auxiliados a compreender as bênçãos infinitas que nos chegam todos os dias, que consigamos compreender a bondade infinita que nos cerca, que tenhamos como perceber a beleza da vida que nos convida ao crescimento incessante e a despertar para a nossa realidade espiritual. Assim, Senhor, aqui reunidos, agradecemos por mais esta oportunidade e rogamos que nos sustente em nossas fraquezas, que nos auxilie a perceber o quanto precisamos lutar para viver o seu Evangelho, para que verdadeiramente sejamos espíritos felizes e fortes. Que a sua bondade seja conosco nesta hora e que assim seja. Bom, então vamos lá, continuar o item 21, que a gente está discutindo já tem um tempo, né? Então vamos lá, ó. Então, ó, nós não podemos perder essa realidade para a gente conseguir levar o raciocínio. Então, ó, eu sou um espírito. O espírito, a partir do seu pensamento, é capaz de construir o seu perispírito, que é construído com os recursos que eu já sou capaz de obter. Então, eu tenho um limite com isso, e é o limite da minha conquista moral. O corpo físico é só um instrumento do meu espírito. Não é o contrário. Então, muitas vezes, a gente dá um valor demasiado ao corpo e se perde do raciocínio de quem sou eu. Porque quando eu responder quem sou eu, pensando no corpo, eu não consigo identificar necessidade, porque eu vou estar falando só da questão física. E o corpo físico não é ele que pensa e não é ele que sente. Então, ó, pensamento, sentimento, vontade, consciência, é tudo do espírito. Se eu cair, bater a cabeça e pôr uma lesão, meu cérebro fica comprometido, eu não tenho um instrumento que veicula e externaliza o pensamento, mas o espírito continua pensando e sentindo normalmente. Então, lembra, quando eu comparei, eu falei assim, ó, se meu celular cair no chão e quebrar, ele não vai fazer ligação. Mas se eu tirar o chip dali e colocar em outro, tudo está funcionando. O problema foi só o aparelho. Então, quando o corpo tem uma lesão orgânica por conta de uma lesão física, é um bloqueio físico, ponto. O espírito está funcionando normalmente. Então, pensamento, sentimento, vontade, consciência, é tudo do espírito. Porque senão a gente vai tentar entender olhando para o corpo. E aí, realmente, entender esse processo de morte como natural fica algo até esquisito, né? A gente vai falar, como assim? Então, é assim, o espírito é que tem a vida eterna. É disso que a gente está falando. Então, ó, vamos continuar o item 21 lá no Evangelho. Ó. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem
frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Então, o que ele está colocando? Ó, se eu não elevar o pensamento do terra a terra, é lógico que a nossa análise é muito restrita. Eu avalio a idade, a condição social, e aí a gente vai falar assim, nossa, que fatalidade, que tristeza, a partir de um momento. E ele fala, não é aí. Acima disso, e acima disso, tem esse Deus bom e misericordioso, tem uma sábia previdência que tudo organiza. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. O que quer que aconteça, cada coisa tem sua razão de ser. Então, que é um cuidado que a gente já vem discutindo. Então, muitas vezes, quando a gente vê algo, a gente fala assim, ó, isso é um castigo de Deus, Deus puniu. Ó, eu estou avaliando Deus pelos meus sentimentos. Eu que sou assim, que quero vingar com quem me contraria, que quero punir quem não faz o que eu penso. Isso é uma característica minha, não da divindade. Deus é infinita bondade, é infinita misericórdia. E a gente precisa começar agora a separar, porque é muito comum a gente pegar atribuições humanas e tentar aplicar a Deus. E aí a gente fica muito confuso com tudo. Não é Ele, somos nós que pensamos desta forma. Aí eu grifei aqui essa frase, ó, nada se faz sem um objetivo inteligente. O que quer que aconteça, cada coisa tem sua razão de ser. A gente precisa ter uma cautela em ler essa frase, porque tem hora que eu escuto umas coisas que eu falo, gente do céu, né? Olha só, a vida foi construída para que todos vençam no bem. Porque se a gente começar a arrumar essa desculpa para as nossas falhas, a gente faz assim, ó, eu falhei. Por quê? Porque eu deixei a má tendência vencer. Mas aí, para amenizar, eu falo assim, estava escrito, foi Deus que quis assim. Oi? Como é que é? Nananina. Cuidado. Porque eu estou diante de uma coisa que eu posso falar, faço, não faço. Essa é com você. Então, tem coisas que realmente têm um objetivo grande, é uma prova, é uma maneira da gente ampliar a inteligência e estar ligado ao nosso crescimento. Então, não foi à toa. Tem uma razão de ser. Então, eu não estou na cidade errada, eu não estou no país errado, eu não estou na família errada, eu não estou com as pessoas erradas. Está tudo certo. E de cada uma dessas coisas, eu vou observar qual exercício de amor me dá oportunidade nessa hora. Então, há famílias que nos dão grande oportunidade de trabalhar a paciência. Outras, a humildade. Outras relações, a obediência. Outras, o devotamento. Ó, tudo expansão de amor. Pergunta de qual desses exercícios que a gente gosta. Entenderam? Aí, quando a gente escorrega e faz aquelas coisas que não tem nada a ver com crescimento, a gente fala assim, não, mas foi aqueles encontros, é vida passada. Foi Deus que quis assim. Como? O que é de bem ali que se exercitou? Então, cuidado. Porque a gente vai... E isso acontece muito. Ó, eu saio de casa atrasada, saio desembestada e bato. Ali
estava escrito. Foi Deus que colocou ali o carro na minha frente. Gente, claro que não. O atrasado corre esse risco, né? Isso não tem nada a ver com a colocação. Então, a gente precisa pensar nos exercícios que a vida nos traz como oportunidade, porque senão a gente fica confuso. Tem cadeira para os dois. Eles estão fazendo penitência, os dois. Então, vamos lá. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Esse eu acho que é um raciocínio difícil para todo mundo. Ó. Então, se eu pegar todas as dores e tentar escutar o que está embutido e falar assim, olha, quando eu sinto esse desconforto, o que eu tenho que trabalhar em mim? Então, muitas vezes eu vou chegar à conclusão, eu teria que ser muito mais humilde. Eu teria que ser muito mais abnegada. Eu teria que ser muito mais devotada. E aí eu começo a perceber que são conquistas que realmente me faltam, mas faltam quando eu olho para que em mim, para que ponto em mim. Eu tenho que analisar a vida de que ponto de vista para chegar a essa conclusão. Gente, respira, pensando que eu estou no Museu de Cera. Nossa! Respira, relaxa. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, vamos lá. Para eu concluir que me falta humildade, qual ponto de vista eu tenho que raciocinar? Mas olhando o que em mim? Quem precisa fazer conquista de humildade para ser feliz? O espírito. Se eu olhar para o corpo, é muito difícil. E se eu for uma pessoa muito forte, muito bonita, muito bem-sucedida, piorou. Piorou. Porque aí eu vou falar assim, olha só, eu não tenho que aguentar isso, não. O que essa pessoa pensa? Eu começo a iludir com esse monte de sensação. E aí, essa dor fica amarga demais, e eu vou usar tudo o que eu tenho de força aqui para me livrar dessa situação. E vou chamar isso de dor e falar que isso me é insuportável. Porque eu não entendi que a conquista da humildade é fundamental para o meu espírito. Então, para eu entender isso que ele coloca, é só quando eu começo a pensar em mim como espírito. Então, eu identifico que eu tenho uma dificuldade com o modo que aquela pessoa me trata, ou como ela fala, que tipo de incômodo gera. E aí eu entendo que aquilo é o meu limite, que quando chega nesse ponto, para mim fica difícil. E se eu entendo, eu vou perceber que essa dor me traz uma oportunidade de transformação e crescimento. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. Então, quando ele estava analisando tudo do ponto de vista espiritual, era de novo porque ele está discutindo morte prematura. Então, ele fala que muitas vezes, então a gente acha que porque morreu com 15, com 5, com 20, a gente fala, nossa, tão bonito, tão cheio de vida. De qual ponto de vista eu estou falando? Só físico. Porque espiritual eu não sei. E se eu convivia, eu posso ter alguma noção. Porque de fora é bem difícil a gente saber. Porque olha a dificuldade que a gente tem de colocar nome na nossa dificuldade, imagina na do outro.
Então, esse ponto de vista é o terra-terra que ele colocou inicialmente. E no terra-terra, tudo é dor, fragilidade e desespero. Então, a única chance de eu entender, além disso, é eu distanciar e fazer um raciocínio do ponto de vista espiritual. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que o teriam podido arrastar à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo sobre a terra. Penso que é o nosso raciocínio desejado, porém ainda não conquistado. Mas quando a gente começa a entender que aqui é uma luta bem difícil, que a gente tem que lidar com todas as nossas provas e expiações, fazer escolhas a cada dia, e o risco da gente ceder a tentações é fácil, a gente entende porque ele está falando, olha, se Deus achou que para esse espírito uma experiência de 20 anos era suficiente, isso não vai ser motivo para nós mais de tristeza, mas a gente vai falar, olha que bom, ele não precisou ficar aqui internado 80 anos, 20 deu para ele. Que bom. O que ele veio fazer cabia num período curto. Nós é que vamos ter que ficar aqui mais tempo, repetindo a mesma lição, às vezes a vida inteira. Então, muda a relação que eu tenho com isso. E a outra coisa bem importante que ele coloca aqui, que não é vítima da fatalidade. Oi. Porque ele já venceu a parte que você não venceu. Não. É porque assim, imagina o seguinte, que ele chega na 8ª série e ele já domina a matéria até que seria lá da faculdade. Ele não precisa mais ficar. Então, mas ele poderia ficar. Mas ele não vai ser posto à prova também? Eu acho bem interessante o nosso pensamento. É quase que assim, faz favor, Deus precisa dar satisfação disso para nós, que nós não estamos concordando com ele. Porque é o nosso funcionamento, né? Então, olha, porque se eu já lutei e fiz aquilo que eu precisava, e pode encerrar, encerrou. Mas pode ser que isso se prolongue. Então, nem todos que encerram vão morrer. Tem gente que continua a luta. Aí, Ana, vai depender de uma análise muito profunda da necessidade, que aí é o que eu te falei, eu ainda estou lutando para identificar alguma coisa da minha. Difícil eu avaliar assim, olha, é justo esse ter morrido aos 20, porque ele... Eu não sei te falar. Então, quem sabe, só essa justiça, que tem essa condição de avaliar o que é mérito, o que é demérito. O que pode, o que não pode. Por que para um pode, por que para o outro não pode? Não tem como a gente... no Céu e no Inferno tem um item que chama Código Penal da Vida Futura. É um código onde tem a descrição de atenuantes e agravantes para várias situações da vida. É bastante interessante para a gente ter uma noção de como é que ele aplica essa justiça. É o melhor lugar para você ter essa informação. Então, assim, a outra coisa, não tem vítima da fatalidade. Então, em nenhuma situação aqui na Terra, a gente é vítima. Porém, aos olhos da carne, nós somos vítimas de muita coisa. Então, se eu estiver ali na calçada sentada e alguém me atropelar, o que eu vou falar que eu fui?
A vítima. Então, dentro da lei dos homens tem vítima, dentro da lei de Deus não tem vítima. Por quê? Porque só vai me atingir se eu tenho um envolvimento nessa história. Caso contrário, eu consigo cair da cadeira 1 milímetro para cá do carro. Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, nossa, gente, que incrível. Então, quando não é, não acontece. E quando é, a gente fala, como assim? Não acredito, então, acontece. Então, essa noção é bem importante, porque se eu me colocar no lugar da vítima, a vítima não tem culpa de nada, ela nunca tem que fazer nada. Ela não tem que enfrentar nenhuma transformação. Então, tudo que acontecer depois daquele momento é motivo para ela ficar se vitimizando e não transformar nada. E quando a gente vê alguém que aceita aquele momento de dor e luta, a gente fala assim, nossa, a pessoa se transformou depois daquele momento. Porque a gente observa que aquela dor traria um impulso transformador na vida dela, que faria coisas incríveis para o crescimento daquela pessoa. Então, isso é um jeito que só quem compreende o ponto de vista espiritual consegue raciocinar. Caso contrário, fica impossível para todos nós. A gente ainda é muito preso na história do sou vítima. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna. Então, de novo, está falando, o que você está pensando diante do acontecimento? Você está analisando do ponto de vista da terra ou você está analisando do ponto de vista espiritual? Porque do ponto de vista da terra é muito difícil mesmo. Eu diria que em algumas situações é enlouquecedor. Mas se eu olhar do ponto de vista espiritual, eu vou ver o processo natural de transformação acontecendo. E aí eu vou entender tudo diferente. Vai doer? Provavelmente sim. Desespera? Não. Então, anteriormente a gente tinha visto a questão do ponto de vista e ele falava assim, isso nos preserva da loucura. Porque me dá equilíbrio para compreender o desafio como uma necessidade daquele espírito. Então, isso me dá a compreensão do momento. Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Então, foi uma previsão que eu fiz. Ele está perguntando, você tem certeza mesmo? Se a pessoa ficar, vai dar tudo certo. Não vai ter problema. E aí, vamos ser mais lógicos. A gente conhece alguma vida sem problema? Então, vê que é um chute errado. Arriscado. Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensai, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse convosco? Vê que, de novo, ele está falando, quando apraz a Deus. Porque, na verdade, o estudo dessa nossa necessidade foi bastante grande e intenso. Nós somos profundamente auxiliados a perceber os limites e o que nós precisamos desenvolver. E, normalmente, eles tendem a atenuar. E essa é a característica misericordiosa de Deus. Quem tende a complicar a vida somos nós.
E, às vezes, a gente gasta 40 anos para falar assim, nossa, se eu tivesse entendido isso lá atrás, tinha ficado tudo resolvido. Por que eu compliquei a vida inteira? Porque era simples. Era lidar com um sentimento que eu precisava ceder um pouco. Mas eu fui complicando, fui achando tanta coisa, e a vida ficou muito difícil. E aí o que ele fala aqui, olha, se com 20, com 15, já fez, e isso foi avaliado, tudo bem. Ele pode fazer uma experiência menor. Ele não precisa ficar aí, na Terra, 80, 90 anos, porque não é necessidade desse espírito. Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto. Então, quando ele fala aqui, que nós espíritas não deveríamos ver na morte essa separação eterna que está ligada à fé. Eu tenho certeza, se eu perguntar quem tem fé, todo mundo vai falar que tem. É isso mesmo? Não vou nem perguntar. Então, vamos para a pergunta próxima. Agora, olha só. O nosso comportamento diante da morte de pessoas que a gente gosta muito, confirma a nossa fé ou nega a nossa fé? Entenderam? Nega totalmente. Então, isso é um cuidado. É isso que eu preciso analisar. Porque eu falar que eu acredito em Deus e que eu tenho fé é fácil. E eu acho ótimo quando a Ana pergunta, porque assim, isso que ela falou é verdade. Quantas vezes, na nossa intimidade, a gente já duvidou da justiça de Deus? Só que a gente fala assim, será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai mostrar que ele está errado? Será que Deus... todos nós passamos por esse momento. Só que na hora de responder eu falo que eu acredito. Só que o meu jeito de sentir e agir mostra que eu tenho bastante dúvida se essa justiça é justa e que eu acredito que a vida continua. Então, o que ele está falando? Esse desespero da hora mostra que eu não tenho essa fé. E tudo bem. Porque se eu sei que eu não tenho, agora eu sei o que eu tenho que procurar para conquistar. Porque se eu falar que eu tenho, eu posso começar a me enganar e iludir que eu tenho. Aí eu não procuro. Aí eu não conquisto. Por quê? Porque eu tenho a impressão que está tudo certo. E não está tudo certo, a gente duvida mesmo. Então, quando eu tenho esta certeza, é mais tranquilo. Porque eu sei que está certo. A outra questão que ele coloca aqui, mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Quem tem certeza que está bem perto, vai ter desespero? Não. É a realidade do que a gente vê? Não. Então, isso é uma frase muito bonita, mas que a gente não acredita nela. Porque como eu vou ter desespero se eu tenho certeza que a pessoa está bem pertinho de mim? Está bem perto, está tudo certo. Como eu falo a frase, mas eu não tenho essa certeza, o sentimento que toma conta é de desespero. Então, falar e aceitar é fácil. Olha, fala, muito bonito, mas assim, aceitar aqui no coração, falar, gente, eu tenho certeza, é outro patamar. Que é essa nossa luta de aprender a raciocinar. Por quê? Porque eu tenho que estruturar isso e ver se é uma verdade para mim. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria. Quando a gente começou essa discussão, eu falei assim para vocês que saudade era uma coisa boa e teve gente que não gostou. O que é uma lembrança que me embriaga de alegria?
Gente, eu tenho saudade de coisa boa. E quando eu sinto e lembro daquilo, acorda uma alegria na minha intimidade. Depois, tem aquela coisa que eu faço assim, ó, acabou. Não tem. O desespero não compõe a saudade. Não está dentro dela. Então, quando o desespero aparece, é porque nada disso daqui é verdade para mim. Eu até posso aceitar que o meu filho possa estar ligado a mim, mas não é isso que eu sinto. Por isso o desespero toma conta. Porque quando é certeza e fé é certeza, está tudo certo. E como isso é possível? Então, de novo, a gente já viu essa figura. Nós nos ligamos às pessoas pelo pensamento. Mas quem pensa? O Espírito. O que do meu ente querido que teve fim? Só o corpo, mas não é o corpo que pensava. Então, aquilo não faz diferença. Ele continua pensando e sentindo. E o que a gente viu ao longo desses domingos é que pensa e sente as mesmas coisas. Não é porque o corpo terminou aqui que ele vai ter uma transformação. Não, ele continua pensando do jeito que era o hábito dele. Então, a nossa ligação de afeto permanece exatamente a mesma. E com quem eu me ligo em pensamento, eu vivo em sintonia. Então, é bastante comum fazer o registro dessa presença. De mães que falam assim, eu tenho certeza que estava comigo. Você viu? Não, senti. Senti o quê? Eu não sei te falar, eu sinto. Por quê? Porque não é uma coisa que dá para pegar, para medir, mas é uma coisa que eu registro através do perispírito. Eu reconheço a vibração daquela pessoa com a qual eu tenho vínculos tão profundos de afeto. E aí eu tenho uma certeza. E isso, segundo o Evangelho, é frequente, é muito mais perto do que a gente imagina. E aí, se eu tenho esta certeza, isso vai ficando cada dia mais claro. Mas também, vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. O que é dor desarrazoada? Agora vai ser difícil a gente definir isso. Vamos começar pela palavra. O que é uma coisa desarrazoada? Sem razão. Então, vamos pensar. Qual seria uma dor sem razão que dificultaria essa ligação? E agora? Achar que a pessoa sumiu. Desespero. Eu vou falar um monte de frases da dor desarrazoada. Por que você fez isso comigo? Eu não merecia isso. Me leva junto. Agora perdeu o pé de vez. E vamos combinar? Quantas vezes vocês já escutaram essas frases quando não foram as 3 na sequência? Então, qual a razão de ser dessas frases? Se eu falei, então, que eu tenho fé, acabou. Já era. Já era. Então, por que eu tenho que ter um cuidado? Acho até bastante natural, isso é nosso, tá? Nós estamos tudo com a Ana, a gente vai questionar a justiça, porém, o que eu tenho que lembrar? O que me liga é sentimento. Quando eu entro nesse desespero, para qual sintonia eu vou? Muito bem, sintonia do desespero. Na hora do desespero, o que a gente registra com clareza? Absolutamente nada. Mas nada.
Em casa, quando a gente fica meio perturbado, desesperado, a gente erra onde pôs a chave, guarda café na geladeira, põe manteiga no armário. Aí você fala, gente, onde eu estava com a cabeça? A gente faz uma confusão. Como que eu vou sentir nesse estado? Não vou sentir. Não vou conseguir. Por que não pode? Não. Por que não está perto? Não. Porque a física tem uma lei que comanda isso. Se eu estou num desespero, eu não consigo fazer sintonia com aquele que está em equilíbrio. Porque as vibrações estão muito diferentes. Então, não tem nada de castigo, não tem nada de proibido, não tem nada de punição. Tem uma desigualdade vibratória que não permite que eu registre isso. Por quê? Porque a sintonia é uma, a da pessoa é outra. A do amigo espiritual é outra, a gente fica desencontrado. Então, é parte de um processo natural, mas que não tem castigo e não tem punição. Só que, muitas vezes, sem perceber que eu estou fora da razão e da lucidez, a gente faz uma oração toda desesperada, querendo que Deus permita que eu sinta, que eu veja, e aí nada acontece. E aí nada acontece, e aí nada acontece, e a gente acha que Deus está fazendo isso para castigar a gente. Ele não está fazendo. Só que tem uma coisa, ele não vai mudar a lei da física para atender você. Não tem jeito, a física permanece a física. A lei permanece a lei. Então, quando a gente vai conquistando e entendendo, a gente vai alinhando e equilibrando com essa lei. E aí a gente entende que o ponto que dificultava era o meu jeito de encarar, não um castigo de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas. Então, olha, se pela aceitação eu entro nessa ressonância com o equilíbrio e a aceitação da lei de Deus, eu vou sentir essa calmaria que nos chega. Mas, de quem que vai depender? Então, lembra, lá no fim do Evangelho vai ter uma coisa que fala assim, bater e abrir-se-vos-á, pedir e vos dará. Então, tem que ter um movimento que começa em mim. Eu tenho que me colocar nessa vibração, porque não tem jeito de uma coisa de fora fazer o meu pensamento modificar. O amigo espiritual, ele pode até me auxiliar para me acalmar, mas depois eu preciso manter. E muitos de nós já tivemos essa experiência de entrar num lugar tumultuado, fazer uma prece e sentir que parece que alguém te emprestou uma calma, que você faz, gente, nossa, eu consegui, não estou nem acreditando. Só que depois de um tempo é com você. Aí começa a sua luta de manter aquilo. Se eu não fizer manutenção, daqui a pouco eu perturbo outra vez. Então, essa é a nossa luta de crescer. Essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. E aqui, o Espírito que faz o texto encerra as colocações dele em relação a esse ponto de vista. Eu sei que tem alguns pontos da nossa discussão que às vezes são difíceis, mas assim, até aqui, a gente tem algum ponto de discordância? Ou ficou tudo bem? Nossa, gente, o que acontece hoje com vocês? Vocês estão com algum problema? Tudo certo? Nessa morte prematura, existe a possibilidade de ser usada como uma ferramenta para trabalhar um outro espírito, por exemplo, a mãe e o pai de um filho que se foi? Na lei de Deus, nada que acontece é sem um objetivo grande e útil.
Então, era um espírito que necessitava, junto de uma família que precisava passar por uma prova. Todos vão tirar daí uma lição de crescimento, se quiserem. Agora, se eu não quiser, por exemplo, eu posso optar pela revolta. E aí é uma decisão, porque para aceitar, eu vou ter que trabalhar bastante a razão, esse ponto de vista, entender tantas outras coisas, porque senão fica difícil para aceitar, né? Então, é um esforço comum. Ó, esse texto é do Evangelho, se alguém não concordar, está lá. Não fui eu. Agora, o seguinte, ó. Então, para a gente melhorar um pouquinho, eu trouxe desse livro aqui, ó. Ele chama Eles Voltaram, tá? A história é mais ou menos assim, ó. Eu só pensei alguns trechos da carta da moça, porque senão ia ficar uma coisa muito extensa, porque ela escreveu 5. Era uma jovem atleta, extremamente de bem com a vida, de muita fé, e uma menina que aceitava bem as coisas. Só que chegou numa determinada fase aí da juventude, ela começou a ter muita dor. E aí descobriram que a dor do joelho não era lesão de atleta, ela tinha um câncer. E a coisa foi andando, e a família foi informada que a solução seria amputar a perna. A família não teve coragem de falar com ela, não. Então, ela foi para a cirurgia, como se fosse fazer qualquer correção, e ninguém falou. Quando ela saiu da cirurgia, então precisava dar notícia. Então, eles fizeram toda uma equipe para dar a notícia. E ela percebeu o constrangimento. A mãe saiu para a janela, o irmão coçava, ficou... Ela começou a acalmar todo mundo e falar assim, ó, tá tudo certo, tá tudo bem. Se teve que ser assim, é assim que vai ser. E para ela ficou resolvido. E eles que estavam todos sem jeito, ficaram assim, ó. Por quê? De pronto, ela aceitou. Então, hora nenhuma, ela questiona assim, mas eu não vou voltar a jogar. Mas tudo certo. E ficou assim. Passa um tempo e ela começa a ter complicação respiratória. Era o câncer voltando. Só que aí não tinha mais como corrigir. Então, num curto espaço, ela morre. Então, olha só. Pouco tempo depois, ela começa a mandar cartas. Por que vocês acham que foi possível? Ó, se ela já tinha esse equilíbrio de pensamento diante do desafio da vida, vocês acham que foi um choque para ela a morte? Gente, imagina, a jovem atleta perde a perna e não se abala. Ó, que tranquilidade para ela. Ela foi acalmar a família toda. Então, é isso que a gente precisa entender, porque senão, às vezes, a pessoa que recebe acha assim, é um privilégio, ou o outro não... tem a ver com possibilidade. Então, lógico que com essa lucidez, ela teve uma certa tranquilidade em um período após conseguir. Então, vamos lá. Pode ir. Então, vamos lá. Estou emocionada entre o desejo de escrever e a vontade de chorar, mas chorar de alegria, pela oportunidade de me prevalecer do lápis, a fim de endereçar-lhes as minhas notícias. Então, do que ela vai falar agora? Tá tudo bem, eu estou alegre, o choro é só emoção. Em verdade, estou dividida. Ganhei equilíbrio e naturalidade para a vida, mas perdi a convivência no lar em que estimaria tanto haver permanecido, mesmo doente. É a saudade que nos aflige por dentro da própria alma, conquanto, exteriormente, tudo pareça renovação e alegria de novo. Então, ao longo das cartas, ela vai falar o tempo todo, eu sinto falta, mas eu estou bem.
eu queria estar com vocês, mas aqui eu estou alegre também. Então, ela mostra que não tem nada do desespero e de uma tristeza demasiada. Pai e mãe, não lastimem o ocorrido. Uma enfermidade na juventude, mal invencível que desafia todas as nossas forças, é igualmente uma bênção de Deus. Olha a lucidez deste espírito. Então, ela entende que não dava para ser diferente, mas ela toma esse processo como uma bênção de Deus, como qualquer outra coisa que a gente chame de bênção. Se ponderarmos com segurança em derredor de nossos sofrimentos no mundo, concluiremos que recebemos de Deus sempre aquilo que se faz o melhor para nós. Então, ela já deixou definido, olha, o melhor para mim era passar por esse processo. Deus não erra, sempre acontece o melhor. Agora, imagina se a gente tivesse a alegria de ter o nosso pensamento alimentado por esta certeza. Que mal iria nos abalar se qualquer coisa eu tivesse essa certeza, seja o que for, esse é o melhor para mim. É o exercício de amor que eu preciso fazer para superar os meus limites. Querido paizinho, o nosso intercâmbio prossegue. Ouço quanto me fala o seu coração e procuro responder no silêncio, pedindo-lhe calma e confiança. Meus primeiros tempos na paisagem onde presentemente me encontro não foram fáceis. As lágrimas do papai e da mamãe pareciam gotas de fogo sobre os meus pensamentos. Pergunta simples. Do que você acha que papai e mamãe choravam? Para ela falar que parecia fogo. O pai ficou muito amargurado. E a revolta doía. Por quê? Porque ela queria que ele acalmasse, porque ela estava bem. Ela estava até alegre, mas ele custava a recompor o tom. Então, o que ela fala? Ó, eu tento responder o que você fala, mas você não consegue. Porque ela já estava bem, ela tinha esse equilíbrio. Tive, entretanto, um grande conforto. A nossa querida prima, que me antecedera na viagem marcante da desencarnação, veio ao meu encontro, aclarando as ideias que se confundiam na minha cabeça. Então, lembra quando a gente falou, ó, primeiro, numa das cartas, ela fala daquela questão que ela adormece, e depois ela passa por essa perturbação. E aí essa prima é que começa a auxiliá-la a fazer o reequilíbrio. Agora, tanto a nossa, que é a prima, fulminada pelo acidente, quanto eu mesma, portadora de uma doença longa, estamos íntegras em nossa forma, sem qualquer constrangimento ou alteração. Porque, pelo que dá a entender nas cartas, ao longo aí do capítulo, a mãe ficou muito inquieta da prima, porque a prima era um acidente grave, não era doença. E ela sofrera algumas mutilações durante o acidente. Então, o pai e a mãe tinham muita inquietação. O que ela sofreu? E ela está falando, ó, nós duas estamos bem. Agora está tudo certo? Nós duas. Observarão comigo que não estamos longe da terra mesmo. Os parentes são os mesmos laços de amor, ensinando-nos a ciência do relacionamento pacífico. A nossa prima, com quem me harmonizei tanto, aqui me solicitou para transmitir muito amor e reconhecimento à tia Nadir e ao tio Célio, que são os pais. Insisti para que escrevesse. No entanto, a querida irmã de coração me afirmou não dispor ainda de estrutura emocional para escrever sem lágrimas. Olha só, a prima podia escrever? Porque ela não dava conta? Ela ia ter crise de desespero. Agora, olha só, eu acho que isso é uma pergunta séria que a gente precisa fazer. Qualquer pessoa que perdeu um ente querido, se eu disser assim, ó, ele está sentado aqui,
com que equilíbrio você é capaz de entrar nessa sala? Vai dar crise de desespero? Não dá encontro. Porque eu não tenho maturidade emocional para fazer o encontro. Então, a prima morreu antes e não conseguia escrever para os pais, porque a hora que fazia aproximação, ela chora, desespera. Então, que foi depois, é que escrevia e ficava dando notícia para os tios. Por quê? Equilíbrio. Lei da física. Eu preciso ter uma sintonia, senão a coisa não funciona. Então, não tem castigo, não tem punição, tem possibilidade. Agora, é distante de nós esse desequilíbrio da prima? De jeito nenhum. É o mais comum em nós. E isso a gente precisa começar a entender, porque é esse trabalho de ponto de vista que vai auxiliar. Espero, porém, que ela o faça em breve, para a satisfação de todos. Recebam as minhas saudações de alegria pela felicidade de nos amarmos com tanta intensidade uns aos outros. Bom, as 5 cartas tem muita coisa, era coisa do Chico, então são cheias de detalhes. Quem quiser está aí nesse livro, já a feira está aí, é bem interessante. Tá? Mas o que eu acho importante é o seguinte, ó, quando o médium é sério, vê que ela não contraria nada do que a gente aprende. Então, ela, mais rápido, porque ela tinha uma lucidez. A prima, um pouquinho mais devagar. Por quê? Porque ainda precisava de alguma conquista. Então, o que a prima não tinha é controle emocional. Por quê? Não só com os pais, com qualquer coisa que eu sou apegada. Lembra do nosso lar? O André Luiz trabalhava lá. O que acontece a primeira vez que ele vem visitar a casa dele? Ele passa mal, porque ele não dá conta de ver a esposa e os filhos vivendo a vida, em outra relação. Para o ciúme, o apego, foi demais, então ele se perturba. Mas trabalhar lá, na proteção, ele conseguia. Então, é essa questão que a gente precisa aprender a questionar. Ó, qual é o meu limite? Até onde eu sou capaz? Porque senão a gente não sabe responder. Né? Então, isso é um fato. Ó, ficar calmo do lado de uma pessoa muito calma é fácil. Agora, eu preciso ver se eu sou calma quando eu fico calma do lado de uma pessoa que é irritada. Ela não consegue me tirar do equilíbrio. Aí eu conquistei a calma. Agora, se eu só sou calmo com quem é calmo, eu tenho que questionar essa calma. E isso é uma coisa muito comum em nós. Fala, Ana Maria. Tudo bem? Oi. Lá vai eu. Fala. Então, até eu chegar lá. Sonho? Sonho pode ser que sim, pode ser que não. Não dá para ter certeza. Não tem. Sonho pode ser muita coisa. Nós estamos na discussão aqui, porque é o seguinte, ó. O próximo item chama assim, ó, se fosse um homem de bem, teria morrido. E eu tinha colocado um vídeo aqui, mas é que o vídeo está em 11 minutos e eu só tenho 5. Então, vocês vão procurar ele no YouTube. Porque, na verdade, é o seguinte, ó, é uma narração e encenação, vocês vão ver que é um trem meio amador, tá? Porque, assim, mas que eles vão tentando fazer nas imagens o relato do André Luiz do desligamento de um homem de bem. Mas tá, pode ser, eu ponho a semana que vem. Tá, então fica para a semana que vem, está prometido. Pronto. Porque aí, mas quem quiser ir se antecipando, que eles vão, que assim, que eu acho importante a gente entender o tamanho do cuidado e do preparo que eles têm nessa hora.
para nós, parece que não tem nada acontecendo. E eles estão num trabalho intenso, cuidando de tudo, cuidando de todos, de toda a situação, para a gente ver o quanto o nosso ponto de vista ainda é acanhado, né? O quanto a gente ainda tem para aprender. Então tá, semana que vem a gente começa com ele. Então. Tudo bem? Mas não acabou a morte, aí vou falar do mordomo de bem. Sei que a gente ia acabar de falar de morte, mas não foi hoje. Então, nós vamos agradecer a oportunidade bendita de recebermos de espíritos amigos tantos esclarecimentos, tanta luz, que nos auxilia a compreender a bondade infinita que se faz presente todos os dias de nossa vida. Que consigamos, Senhor, identificar os nossos sentimentos, as nossas contradições, para que assim, nos percebendo como espírito que somos, consigamos lutar para realizar novas conquistas. Que a compreensão seja o primeiro impulso que nos conduz a um caminho que nos leva a um momento de grande expansão, onde seremos capazes de nos ligar ao plano maior, porque agora conquistamos sentimentos que se equilibram e harmonizam com o amor. Que a certeza deste Deus bom e justo, infinitamente misericordioso, fique em nós, no nosso pensamento, nos conduzindo, nos auxiliando, para que nos momentos em que nos encontrarmos frágeis, em luta com o nosso irmão, consigamos questionar: qual o propósito da minha vida? A que vim à Terra? Para onde preciso expandir para verdadeiramente ser feliz? Que a sua misericórdia nos envolva e que assim seja.